Hoje eu quero, meus irmãos, meditar com os irmãos sobre esse tema. Invista na sua vocação. Amém? Você sabe que você foi vocacionado? Que todo aquele que é servo de Deus foi vocacionado, até mesmo aquele que não serve a Deus, ele tem uma vocação dada por Deus. Porque Deus tem um propósito na vida de cada pessoa. Quero ler com os irmãos aqui primeiro esse texto, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, na versão atualizada. É esse que eu tenho gravado no meu coração. Por isso eu coloquei as 3 versões aqui. Pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Romanos 11, 29. Pois as bênçãos de Deus e o seu chamado jamais podem ser anulados. Romanos 11, 29, na NVT. Vamos orar mais uma vez? Deus, eu quero colocar diante do Senhor a minha vida, colocar a vida dos nossos irmãos que estão aqui nessa noite, os que estão assistindo pela internet, pelo Facebook, pelo YouTube, para que o Senhor possa estar nos mostrando, nos direcionando, Senhor, com respeito à Tua palavra, Deus, com respeito, Senhor, à Tua vocação para nós. Ó Deus, que a Tua graça esteja ministrando através de mim nessa noite, que seja o Senhor ministrando, que seja o Senhor falando, e que Teu Espírito de Deus possa tocar no coração de cada pessoa. É minha oração em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Irmãos, eu coloquei até um texto ali que está um pouquinho grande, esse texto, mas esse texto foi um texto que eu escrevi alguns anos atrás, e eu achei ele no Facebook, eu não vou ler tudo, não sei se vai colocar ali, se vai dar para colocar, espero que coloque, por favor, preciso da apresentação aí para a gente acompanhar. Existe uma grande diferença entre Deus investir em você e na sua vocação, e o chamado de Deus, e o que das pessoas que elas te cercam. Por que isso? Eu quis colocar esse texto ali. Está procurando ali. Porque as pessoas desacreditam em você, e na maioria das vezes, elas também são desconfiadas. Eu que vim de Minas Gerais, o mineiro, por ser desconfiado. Por isso que fala que o mineiro, quando está comendo a comida, vai comendo pelas beiradas, né? Porque ele é desconfiado, vai que tem alguma coisa ali no meio da comida, né? Então ele vai assim, bem devagar. O mineiro também tem outra coisa, ele já fica assim, olhando meio de banda. A gente fala assim, né? Porque tem muitas serras em Minas. Então, a gente sempre fica esperando o que virá depois daquela serra. Pode ser alguém bom ou ruim que virá contra nós ou a favor de nós. Então, o mineiro fica sempre assim, na espreita, né? Esperando para ver o que acontece. Mas, na igreja também, quando alguém fala assim, eu sou chamado por Deus, eu sou vocacionado por Deus, na verdade, as primeiras pessoas que normalmente tende a desconfiar, tende a questionar, são os familiares. A própria família fala isso, e a igreja também muitas vezes. Por isso que a pessoa, por exemplo, que é chamada para ser missionária, para ser um pastor, ela passa por um crivo, né? Ela passa pela igreja. Tanto que todo seminário só aceita alguém para ir assim, se ele, então, tiver sido aprovado pela igreja. Senão, ele não vai. É diferente de fazer um curso de teologia, ainda que seja, né, num seminário. Às vezes a pessoa pode até fazer, pessoa não crente pode até fazer hoje em dia, porque hoje tem questão no MEC, mas para o vocacionado ele tem que ter o aval da sua igreja. Uma outra coisa também, que eu tinha escrito ali também, muitas vezes as pessoas que estão em posição de liderança, elas erram. Ah, que bom, está ali. Elas erram também com as pessoas que estão ao nosso redor, porque nós pensamos igual. Lá em Nazaré falou, não, é Jesus. Ele nasceu aqui, cresceu aqui com a gente. Ah, esse aí não é o Messias nada, é Jesus. Porque nós temos a convivência, achamos que a pessoa não pode ser realmente chamada por Deus. Deus faz diferente, Ele decreta na eternidade, designa, chama, capacita e conduz em triunfo rumo ao projeto e propósito que Ele tem na sua vida. Se você caiu errado, Deus vai te levantar. E eu quero só ler mais uma frase, mas Deus não vê como um homem, Ele nos olha através da cruz do seu Filho, cheio de graça e restauração. Com Deus os dons e a vocação não mudam, pois são irrevogáveis. Amém? Pode passar, por favor? Eu quero meditar com os irmãos, o primeiro ponto
é que Deus te chamou com um propósito. Você que está aqui nessa noite, você que está ouvindo, você foi chamado por Deus com um propósito específico. Já repararam que quase todas as minhas mensagens eu falo sobre propósito? Porque as pessoas vivem sem propósito. As pessoas vivem igual aquela música, né, que aí esqueci agora, do Zeca Pagodinho, que ele fala, deixa minha vida me levar, a vida leva eu. Normalmente as pessoas vivem assim. Normalmente as pessoas vivem de qualquer jeito, de qualquer forma. Mas Deus nos chamou com um propósito. Por isso que diz lá em Romanos 8, 28, e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, e que são chamados de acordo com o seu propósito. Então, Deus te chamou com um propósito específico. Essa semana, no dia 31, pode passar, por favor, nós celebramos a Reforma Protestante, que foi ali iniciada com Martinho Lutero. Na verdade, não só Martinho Lutero, mas desde antes já, com John Hus também. Você tem depois outros expoentes, como John Wycliffe, você tem Calvino, e tem tantos outros que foram grandes reformadores. O que é reformado? O que é isso, pastor? Você está falando de reformado. Está falando da reforma na igreja cristã. Irmãos, Martinho Lutero, no dia 31 de outubro de 1517, ele fixava as teses na porta da igreja de Wittenberg. E nessas ele falava que só a glória pertence a Deus. Ele falava também do nosso sacerdócio real dos crentes, ou seja, todos os crentes, eles têm um propósito de pregar a palavra, de viver conforme a palavra do Senhor. E você pode interpretar a Bíblia para você mesmo. Você pode ler. Essa é uma das coisas que a reforma trouxe. Pode passar, por favor, onde tem a figura de um raio. Na conversão dele, o Orlando Bonner conta que ele estava caminhando assim, numa tempestade, e veio um raio e caiu assim do lado dele. E jogou o Martinho Lutero longe. E ele gritou, Santa Ana, né, Santa Graça, me salve. E a partir daqueles dias ali, ele que já estava lendo a palavra de Deus, aprendeu, como diz lá em Hebreus 10, 38, o meu justo viverá pela sua fé. Então ele aprendeu que é pela graça de Deus. Ele foi excomungado pela Igreja Católica, inclusive chegou até a pegar a carta de excomunhão, né, de excomunhão, aliás, e queimar essa carta. E ele foi acolhido e protegido, porque vocês têm que lembrar que naquela época havia perseguição, né, contra as pessoas que eram contrárias à igreja, por um nobre. E esse nobre o acolheu no seu palácio ali, onde Martinho Lutero, então, pôde traduzir a Bíblia do grego, do hebraico, do aramaico, para o alemão. Inclusive, até hoje, muitos usam ainda essa versão lá na Alemanha. Olha como que Deus usa uma pessoa com um propósito. Quando nós falamos de propósito, é disso. Deus quer te usar com um propósito definido, para abençoar vidas, para abençoar pessoas. Deus não te chamou para você chegar e sentar no banco e não fazer nada, e pronto, entra, sai, e pronto, entra na internet, entra no canal, no outro, vê, hoje tem muito TikTok, né? Você fica vendo vídeo ali o dia inteiro. Deus te chamou com um propósito específico. A segunda coisa, e isso é que choca muita gente, o Espírito Santo confirma que você é filho de Deus. O Espírito Santo, olha que delícia, ele confirma isso. Romanos 8, 15 e 16, pois vocês receberam o Espírito. Vou ler aqui. Aqui está mais fácil, porque na minha está... Vocês receberam o Espírito que os fez nascer de novo, né? Tirou de ser escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou com seus próprios filhos. Agora nós chamamos Abba, Pai, pois o seu Espírito confirma com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. O que quer dizer isso? Todo ser humano, ele tem um Espírito dentro dele. Aí eu não vou entrar na questão da dicotomia ou tricotomia, né? A dicotomia, ela vai falar que o homem, ele só tem o corpo e o Espírito. A tricotomia vai falar que o homem tem corpo, alma e Espírito. Mas isso é questão teológica que, no final das contas, na vida prática, quase não faz diferença. Pode passar, por favor. Eu coloquei uma foto aí,
para que os irmãos, eu falei que um dia eu ia contar um pouco da minha história e mostrar sobre a questão de missões. Hoje nós vamos falar muito sobre isso, sobre a questão da vocação de você investir. Irmãos, em Governador Valadares, em 1989, numa quarta-feira, eu fui encontrado pelo Senhor e converti. Aqui eu estou colocando uma foto, essa foto ali, está vendo? Foi um retiro, onde estava, eu estou ali no meio, ali, ó, tem uma cabeça pequena ali, aliás, minha cabeça sempre foi grande, mas eu estava ali bem magrinho, né, bem diferente de agora, né? E aquele retiro que nós tivemos foi um retiro impactante em nossas vidas. Eu coloquei essa foto ali, mas tem várias outras, onde nós sempre participávamos. Em Minas Gerais, é costume fazer retiros, as igrejas lá todas fazem retiros, sempre, no feriado de carnaval. Esse aí foi no feriado de carnaval. E em outras datas também, e é algo maravilhoso, porque isso desperta dons, desperta vocação, desperta pessoas chamadas, e pessoas se tornam filhos de Deus nesses acampamentos. Aqui eu coloquei o meu presente, que a minha esposa que está ali atrás, que Deus me deu também em 2006. Olha, pode passar, por favor. Um outro versículo que eu coloquei aqui, para que você entenda que nem todo mundo é filho de Deus. Mas a Bíblia diz assim: mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. João 1, 12, na nova versão, né, transformadora. Então, Deus, ele te torna filho dele, se você crer nele. É pela fé que nós nos tornamos. Todas as pessoas antes disso são criaturas de Deus. Às vezes eu até chamo algumas pessoas que não são crentes de irmãos, porque se nós olharmos por Adão, né, pastor Jonas? Nós somos irmãos em Adão, mas nós não somos irmãos em Cristo. E aqui, como igreja, nós somos irmãos em Cristo. Além de sermos irmãos em Adão, nós somos irmãos em Cristo. Nós temos esse direito. Aqui eu coloquei a Igreja Batista da Esplanada, que foi onde eu fui ordenado pastor, né? E a Igreja Batista Santo Lugar, que foi o projeto missionário que nós tivemos lá na nossa cidade. Eu e minha esposa, nós começamos ali e pudemos abençoar muitas vidas naquele local e sermos abençoados também. Pode passar, por favor. E aqui na próxima, eu quis colocar as crianças e mostrar para vocês, crianças bolivianas, com um projeto que nós tínhamos lá na Bolívia, que é chamado Projeto Bolívia. Irmãos, Deus colocou no meu coração assim: olha, vamos levantar uma oferta para poder ajudar essas crianças. Naquela época, hoje R$1 ele vale 1,3 bolivianos. Naquela época, R$1 valia 3,5 bolivianos, às vezes até um pouco mais. Então, vamos arredondar para 4 bolivianos. R$1 valia. Então, se você mandasse R$10, era 40 bolivianos. Tinha um pastor que foi o único, que eu nunca vi esse pastor na minha vida, que é o pastor Sérgio, que Deus tocou no coração dele para mandar para a gente R$30 para as crianças. Eu era estudante, a gente tinha o dinheiro contado. Ainda mais estava no primeiro ano, em 2010, a gente não fazia de trabalhos ainda, depois a gente começou até a trabalhar com outras coisas. Aquele R$30, ele virava 120 bolivianos. E dava para fazer muita coisa no mês. Mas o que Deus tinha colocado no meu coração era levantar uma oferta para ajudar esses meninos na escola, porque muitos deles iam para a igreja, mas não tinham muitas vezes nem o que tomar de café em casa. Estão entendendo? Pela realidade deles, aqui do nosso lado, na Bolívia. E aí nós oramos. E eu lembro deles orando, né? Hoje já está tudo grande já. Já está tudo já com 18 anos para cima. Olha, outros com 15 anos, os mais novinhos aqui. Irmãos, eu lembro que eles oravam com tanto carinho para o pastor Sérgio, e também nós começamos a orar e pedindo a Deus: Deus, levante as pessoas para sustentar, para nos abençoar, para a gente continuar estudando, para dar um ânimo para eles. Irmãos, conversei com um monte de gente, ninguém quis ajudar. E aí, quando nós já estávamos em 2011, isso foi 2010, quando estava em 2011, Deus levantou os irmãos da Igreja Batista da Coreia do Sul para mandar para cada irmãozinho daquele $20 mensal, né? Eu ia falar mensual. Mensal. Dava 140 bolivianos. E, se eu não me engano, até hoje eles ainda recebem essa ajuda. Vocês precisam de ver, eu só lembro de uma das crianças falando assim:
Pastor Sorriso, que ele me chamava assim, né? Deus ouviu a nossa oração. Irmãos, quando Deus tem um propósito na sua vida, Ele usa quem Ele quer, da forma que Ele quer. E se você não levantar, Deus vai levantar outro. Se você não se dispor, Deus vai dispor outra pessoa. Talvez você vai falar como Jeremias, manda outro, né? Ou como Moisés, a gente tem essa ideia. Pode passar, por favor. Terceira coisa, você foi chamado para viver de um modo diferente. Não tem como você viver da mesma forma que você vivia antes de converter. Quando você pensa em vocação, quando eu falo a questão de vocação, irmãos, eu penso, não só a questão de pastor, de missionário, eu penso também como advogado, como médico, como secretário, secretária, como qualquer área, porque Deus vocaciona para várias coisas também. Porque onde você estiver, você é um missionário. Você é uma pessoa que Deus vai usar. Amém? E Deus te chama para sempre dar o melhor, o que diz, em Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entregue seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo, santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas, olha esse mas deixem, essa versão da NVT, é a que está mais próxima do original. Eu já fiz a tradução já do grego, e essa versão está quase perfeita, não está perfeita, mas está quase. Mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Por que eu falo que não está totalmente completo? Porque quando fala boa, agradável e perfeita vontade de Deus, no original grego quer dizer totalmente aceitável para você. Quando você é remido, lavado pelo sangue de Jesus, quando você realmente converteu, e você sabe que você é filho de Deus, a vontade de Deus para você, ela se torna agradável, aceitável. E você então obedece a Deus. O pastor não precisa de ficar chamando e brigando e falando. No próximo slide aí está mostrando, quando nós fomos sair, né, quando nós fomos lá para a Bolívia, voltar em 2011, que foi... Nós só tivemos um período, na verdade, de férias que nós fomos na nossa cidade. Olha, para vocês terem ideia, isso foi no Natal, né, de 2010 para 2011. Né, a gente ficou lá até fevereiro, né, Anne, mais ou menos, lá na nossa cidade. E depois a gente passou, só fez uma visita lá em 2018. E a saudade é grande. Mas quando nós estávamos indo, nós pedimos à igreja para orar por nós. Porque nós éramos membros lá da Igreja Batista Esplanada. Então, sempre quando o missionário vai, sempre quando você vai fazer algo, você tem que pedir a bênção de Deus à sua igreja. Tem muita gente que às vezes sai da igreja e antes de sair, não pede a bênção do pastor. Ah, eu não concordo com o pastor, vou sair da igreja. Não, pede a bênção do seu pastor, pergunta para ele. Às vezes você está querendo até sair porque você que não ora, você que não lê a palavra, você que não busca. E isso, então, leva você a querer ir contra as coisas que acontecem na igreja. Isso acontece muito. Irmãos, aqui eu coloquei, pode passar a próxima, eu coloquei alguns informativos que nós fazíamos lá, né? Como aqui mais perto de Deus. Aqui também uma coisa chamada que é uma espera, né? Que é uma programação que a gente fazia. A missão aqui universitária, que nós chamávamos, né? A Missão Universitária Batista Brasileira. E nós ficamos ali trabalhando com os jovens que estudavam medicina ali na Bolívia. Não é um trabalho fácil. Imagina você chegar para o jovem e falar assim, olha, você não vai ter relação sexual antes do casamento, que é o que a minha espera é isso. Você vai vir assumir o compromisso diante de Deus aqui. Então, alguns desafios que nós lançávamos para eles. Pode passar, por favor. Aqui, um momento também de batismo lá na missão universitária. Tem outras fotos também, eu achei só essa, mas tem outras também que mostram, olha que maravilha. Como é bom a gente poder servir ao Senhor. Quando você experimenta a boa vontade de Deus, Deus faz milagres. E Deus transborda para abençoar outras vidas.
Mas você precisa, o que nós vemos no texto, Romanos 12, 1 e 2, entregar. Entregar o seu coração, entregar a sua vida, para que Deus possa usar. Uma das coisas que a pandemia nos ensinou, sabe o que foi? A frase que eu mais ouvi na minha vida, atendendo lá em Curitiba e também aqui como médico: eu não tenho tempo. E agora, você tem tempo. Além do tempo, você também tem medo. Vocês estão entendendo que muitas vezes eu via pessoas já aposentadas que, quando a gente passava na porta da casa, estava na frente da casa fazendo nada, mas ela falava que tinha muita coisa para fazer. Entendeu? Não tinha tempo para ela. Nós colocamos na nossa cabeça, e essa frase é quase que automática: eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para Deus, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ser usado por Deus. Pode passar o próximo slide. Mostra também o informativo que nós fizemos, e nós entregávamos lá na faculdade. Às vezes virava a cara para a Ana, virava a cara para mim, os nossos colegas, mas nós entregávamos para evangelizar. Aqui tem uma foto quando nós estávamos lá com o cônsul, né? Numa reunião que nós tivemos com ele lá também. Na outra foto, mostra aqui, Ana e eu, nós estávamos num treinamento de atenção pré-hospitalar. Quando a gente fala de vocação, você precisa estar aberto ao que o Espírito Santo de Deus vai te falar, irmãos. Eu não pensava nisso, em fazer medicina. Eu aprendi, eu descobri sobre medicina na Bolívia, foi trabalhando com uma coisa que eu já trabalho há muito tempo, que é com filmagem, indo num casamento no interior, já contei isso. E ali Deus, então, tocou no meu coração, e não foi fácil chegar até aqui. Mas eu tive o privilégio, como nessa foto mostra, de depois ainda falar no congresso, em 2018, na universidade onde eu formei, e não como aluno, mas como médico. Porque quando Deus te chama, Deus vai capacitar você para a sua vocação. E você pode ter mais de uma vocação. Nós vamos ver outros exemplos aqui. A quarta coisa, o Espírito Santo guia na sua vocação. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8, 14. E eu coloquei uma foto aqui, né, do pai com o menino, né, com o filho ali, caminhando. O Espírito Santo guia você na sua vocação. E não tem idade para poder cumprir o seu chamado. Sabe o que está acontecendo hoje em dia? Muitas pessoas estão aposentando, e depois de aposentar, é que estão agora indo para o campo missionário, se tornando pastores. Sabe por quê? Porque muitas igrejas não têm como sustentar integralmente o salário de um pastor. Por exemplo, lá, ou a família do pastor. Lá em Palmeiras das Missões, o pastor José até falou que o pastor que está indo para lá, ele é aposentado. E ele vai para lá para honrar o Senhor naquele local. Mas a igreja não tem o valor que ele necessita para se manter. Deus, ele nos guia quanto à nossa vocação. Irmãos, eu coloquei uma outra foto ali. Aliás, são várias fotos, né? Quando nós estávamos para poder escolher a vaga na cidade, tinha 7 vagas na minha cidade, lá, Governador Valadares, em Minas Gerais. E tinha vagas em outros lugares. Eu tinha 41 anos de idade. Antes disso, no Mais Médicos, para poder entrar a trabalhar, né, como médico no Mais Médicos, nós tínhamos que primeiro ir só para onde nós nascemos. Só que eu falei com a Ana, eu quero é Curitiba. Desde o início eu queria Curitiba, eu sentia no coração isso. Lá que nós fizemos internato e tudo. Irmãos, quando chegou na época da escolha das vagas, nós estávamos tentando que a minha esposa entrasse junto. Se ela entrasse junto, nós íamos para a minha cidade. Mas eu não queria ir para lá. No meu coração sempre estava Curitiba. E sempre estava ali Curitiba. Só que quando chegou na época de escolher as vagas, primeiro dava as vagas, no Mais Médico, assim, primeiro as vagas são dadas para quem forma no Brasil ou revalidou o diploma no Brasil. Para quem formou na Bolívia ou em outros países, ele entrava, né, que agora o programa mudou, mas ele entrava nessa segunda oportunidade. E quando foi da minha vez de entrar, além de não exigir mais que fosse próximo da onde a pessoa nasceu, agora eles estavam olhando pela idade. E eu tinha 41 anos de idade, só tinha uma vaga em Curitiba. Eu lembro que no dia que eu fui escolher, a Ana falou assim, você tem certeza mesmo? É só uma vaga.
Lembrando. Aí eu falei, sim, se Deus quiser, nós vamos. Nós estamos lá na Bolívia, se Deus quiser, nós vamos. Se Deus quiser, nós não vamos. E aí, irmãos, aquela vaga tinha o meu nome. Quando eu cheguei em Brasília, que nós estávamos no treinamento, essa foto ali que tem uma cúpula ali atrás, ali, ó, em Brasília. O colega meu falou assim, ele tinha 43 anos, ele falou assim, se eu soubesse que você ia escolher lá, eu tinha escolhido, e ficou com raiva de mim. Vocês não têm ideia. Ele ficou com raiva, ele ficou irado. Ele falou, não, mas ele ficou assim, quase que se debatendo, porque ele não escolheu. Eu falei, mas Deus reservou, foi para mim, não foi para você. Quando Deus tem um propósito para você, Ele vai guiar você naquilo que Ele tem para a sua vida. E aqui eu coloquei algumas fotos, aqui a Ana e eu no início, lá na Bolívia, aqui na época do internato, essas duas do lado, aqui atendendo lá em Curitiba, aqui na casa da amiga nossa, que ela trabalha lá em Porto Vitória. É Porto Vitória, né? Né? Lá no Paraná. E ali eu estava fazendo essa foto para a capa do livro, que eu reescrevi agora, que é o Renove Seus Sonhos. E tive a oportunidade de lançar, graças a Deus, pela editora Vicença. Deus, Ele vai te guiar segundo a vontade dEle. Amém? Eu quero mostrar para vocês o próximo slide agora, olha. Já ouviram falar de Hudson Taylor? Tem certeza que o pastor Jonathan já ouviu falar, né? Pastor, missionário, sempre ouviu da história desse grande homem de Deus. Ele era médico. E ele foi trabalhar no interior da China. E ele fez uma coisa, que ele era da Inglaterra, né? Que nenhum dos outros missionários faziam. Ele se vestiu igual os chineses, para poder evangelizar. Esse homem foi usado por Deus para criar uma agência missionária que até hoje envia missionários para o mundo inteiro. Deus deu capacidade para esse homem para entender o mandarim e outros dialetos chineses, para traduzir a Bíblia e para pregar a palavra de Deus. Deus tirou esse homem da Inglaterra e levou ele para onde? Para o interior da China. Os outros missionários ficavam mais na capital, ficavam mais nas cidades maiores, mas ele não, foi para o interior da China pregar a palavra de Deus. Olha que maravilha, quando Deus capacita aquele homem e leva ele para o interior ali para ser um instrumento nas mãos de Deus. Eu ouvi uma vez num congresso missionário, naquela igreja que eu mostrei para vocês, a Igreja Presbiteriana Memorial, de uma missionária que ela estava no Amazonas e ela falou, olha, graças a Deus, antes de ir para lá, eu me preparei bastante. E se você quer ser usado por Deus, se prepare. Quanto mais você se preparar, eu lembro até hoje dessa frase, mais Deus vai te usar. Amém? Quanto mais você se dispor, também mais Deus vai te usar. Eu estava contando uma das histórias que eu vi nesse congresso, o pastor Jonathan, né, e um pastor da Assembleia de Deus estava pregando ali, ele falou que ele foi ser missionário na Albânia, e cada visita que ele ia, ele descobriu que ele tinha que tomar. Não é essa branquinha, tá? É a outra branquinha, que tem muito lá em Minas. Ele tinha que tomar a cachaça. E é igual em Minas. Em Minas, se você for, você tem que tomar um cafezinho, né? Às vezes ele vem acompanhado de um bolo, alguma coisa assim. Mas cada visita que você for, você tem que tomar café. O pastor Jonas já passou por essa experiência aí, né? E esse missionário, então, ele falou, irmãos, imagine eu, assembleano, de berço, nunca tinha tomado, nunca tinha bebido na minha vida. E agora eu descobri que eu só podia visitar se eu... E eu só sei que depois da primeira visita, segunda visita, eu já estava assim. Ele ia pregando assim, entendeu? Mas era a única forma de ser aceito para pregar a palavra. Gente, que coisa difícil, hein? Eu não aguento nem o cheiro de álcool. E eu fico olhando assim, como que Deus usa homens e mulheres como instrumentos nas mãos dele. E você que está ouvindo aqui nessa noite, eu tenho certeza que Deus está falando no seu coração. E a pergunta que eu faço para você, e o que você vai fazer com o que Deus está colocando no seu coração agora? Na disposição de te guiar que Ele está te dando agora. Irmãos, uma outra coisa, o Espírito Santo intercede por você. Sabe que quando você está fraco, quando você está desanimado, quando você está abatido, quando você está passando por uma luta muito difícil, que você não tem forças para orar, o Espírito Santo de Deus,
Ele intercede por você. E Ele ora por você, olha que maravilha. E o Pai que conhece cada coração, sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus, Romanos 8, 27. Segundo a vontade de quem? Lembra que nós falamos antes da vontade de Deus? Eu lembro que quando eu era adolescente, eu ouvia falar assim, que você tem que estar no centro da vontade de Deus. Eu tinha colegas que falavam assim, estar no centro da vontade de Deus é o pior lugar para se estar, porque é difícil. Pode passar o próximo slide para você ver. Se é fácil ou é difícil. Eu falei com vocês que um dia eu ia contar sobre isso. Em 2012, a minha esposa ela teve trombose venosa, não sei se é de tal, que é na veia que faz a drenagem do cérebro, aqui do lado esquerdo. E isso levou ela a ficar internada mais ou menos 30 dias, em tratamento assim, intensivo, com sintomas durante mais de 6 meses. Em tratamento até hoje, por causa disso. Hoje, graças a Deus, Deus limpou tudo. Nós refizemos o exame há pouco tempo, e graças a Deus, Deus limpou tudo. Mas, irmãos, nesse tempo que estava aí, vocês acham que era fácil? Eu estava estudando medicina, eu fazia ainda 2 mestrados lá na Bolívia, a gente tinha um trabalho com os irmãos lá na igreja, e nós estávamos reunidos nos lares pela manhã e tendo culto à noite. Irmãos, nós não paramos com as programações. Deus levantou pessoas para poder estar lá com ela quando eu não podia estar. Quando eu tinha que estar em aula. Vários professores também entenderam a situação e abonaram as faltas. E nós fizemos as provas, ela, graças a Deus, conseguiu passar na maioria das matérias, só em uma que ela não passou, depois ela refez essa matéria. E graças a Deus nós conseguimos vencer ali. Olha, aqui, olha, em cima, está vendo ali, é um casal de pastor. É a doutora Verônica, que é pastora também, e o esposo dela que é pastor. Esqueci o nome dele, mas eu sempre lembro dessa mulher. Porque essa mulher, com uma lanterninha, ela descobriu o problema que a minha esposa tinha. Ela descobriu que o problema da minha esposa era neurológico. Porque quando você coloca a lanterna no olho, o olho tende a fechar. E aí o dela não fechava, a bolinha do olho, né? Vamos colocar assim que é mais fácil, né? Ele não fechava assim. E aí ela viu, olha, o problema é neurológico. E ela indicou o neurologista que cuidou muito bem dela. O caso dela foi tão difícil que ele apresentou no Congresso, no México e no Panamá também. Irmãos, aquela irmã se dispôs a ser usada por Deus como médica para abençoar. Se ela não tivesse estudado, se ela não tivesse preparado, talvez a minha esposa nunca teria sido salva. Eu fico pensando assim, e você, o que você faz? Até quando vai ficar esperando um sinal do céu para você simplesmente fazer a vontade de Deus? Até quando nós vamos ficar aguardando para Deus nos usar? Porque, irmãos, olha, quando você está fraco, Ele vai te ajudar. Mas Ele vai usar pessoas, Deus usa pessoas para nos abençoar, amém? Por isso eu coloquei nessas fotos aqui, olha, exames dela, aqui eu estou com ela, né? Colegas nossos ali, ela estava com uma bomba de infusão, porque essa bomba ela controlava a heparina que descia nela, por causa da trombose cerebral que ela estava tendo. E olha, irmãos, aqui ela depois, graças a Deus. Eu coloquei essa foto para mostrar como que Deus faz um milagre, amém? Eu não sei qual a dificuldade que você está passando hoje, financeira, qual a dificuldade que você está passando na questão de saúde, você que está assistindo, mas eu sei, por experiência, que Deus restaura a saúde, amém? Que Deus muda a nossa história. Irmãos, eu chegava em casa, estou segurando para não chorar, mas eu chegava em casa e chorava de estresse, e clamando a Deus, Deus salva a minha esposa. Eu sabia que Deus ia salvar a minha esposa, sempre soube, mas o estresse era muito grande. Imagina você ficar ali, porque o médico falou assim, você tem que vigiar essa maquininha e vigiá-la 24 horas por dia. Ele falou comigo desse jeito. Pronto, ele falou assim, eu era estudante ainda, eu fiquei assustado. E eu ficava vigiando, olhando, para ver qualquer coisa que passava com ela. Irmãos, não sei se dá para ver direitinho, mas ali na foto tem, olha, passamos ali, né, o dia do São Valentim, que eles chamam, né, que é o dia dos namorados lá da Bolívia, colocamos um monte de coraçãozinho ali, e foi uma bênção isso. Olha,
Outra coisa, a sua vocação poderá alcançar e mudar o mundo. Atos 1:8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, serão minhas testemunhas em toda a Judeia, em toda parte, aliás, em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. E aqui tem um mapa mostrando, olha, para que fique bem claro, Jerusalém é a nossa Tenente Portela, está aqui. A Judeia é aqui o que está ao nosso redor, poderia até colocar como sendo no Rio Grande do Sul. Samaria ali, nós já temos outros países ao nosso redor. E até os confins da terra, ou seja, onde tiver gente, Deus pode te levar para mudar o mundo, amém? Eu não estou com essa camisa do Homem-Aranha à toa, tem uma frase no filme que é muito interessante, ele fala, com grandes poderes vem grandes, quem sabe aí, vem grandes responsabilidades. As pessoas falam, olha Senhor, eu quero ser cheio pelo Senhor, eu quero ser cheio do poder do Senhor, eu quero ser cheio de Deus, mas Deus não te enche à toa. Ele enche da sua presença, Ele te ensina para que você fale para outros. Porque senão você vai ficar inchado de conhecimento e vai começar a criticar a mensagem do pastor, a forma que o irmão toca a bateria, que a irmã toca o violão, a música do jeito que é cantada, porque as pessoas começam a criticar, elas estão inchadas e não cheias. Porque quem está cheio pode até transbordar para abençoar. Irmãos, eu não imaginava ir para a Bolívia, mas Deus nos levou para lá. Pode passar, por favor. Aí está mostrando a igreja que nos acolheu lá, onde nós reunimos com os brasileiros, que é a Igreja Evangélica Bautista Betel, que é a igreja do pastor Jimmy. E está ali, né, o pastor Jimmy, aqui está a mãe dele lá, olha, cadeira de rodas. Vários irmãos já assim, de idade, servindo ao Senhor, com alegria no coração, como ninguém mais, né? Eu sempre, quando eu olho para eles, lembro do irmão Valdir, né, da irmã Nelly, né? Porque eles sempre estão aqui, mesmo a gente falando, fica em casa, né? Eu quero estar na presença do Senhor, porque existe uma diferença entre você buscar Deus em casa e você buscar Deus na igreja. Existe uma unção diferente no local onde nós estamos reunidos. Existe um poder que vem de Deus para te abençoar. No local onde nós estamos reunidos, 2 ou 3, no nome do Senhor. É por isso que é diferente. Olha aqui algumas outras imagens, olha, aqui a igreja, esses meninos hoje já está tudo grande, né? O pastor orando por eles, eu estava saindo com eles ali. Depois aqui algumas imagens lá, a igreja Batista Fundamentalista, então a ceia é restrita, né, ultra restrita. Mesmo sendo pastor, não participava da ceia, porque era só os membros da igreja lá que participavam, mas é uma igreja abençoada. Aqui o pastor Jimmy, ele vai e sai de Santa Cruz da Serra. Até hoje nós abençoamos ele, que nós fizemos um propósito com Deus de abençoar o pastor. Então, olha só, e de abençoar a sua família. E ele vai até hoje, aquilo que nós mandamos para ele, ele fala, pastor, eu pude abençoar pessoas em Guaraios, eu pude abençoar pessoas aqui em Santa Cruz da Serra. Deus multiplica. Pode passar próximo, por favor. Irmãos, enquanto a gente está aqui, podendo reunir desse jeito, lá eles não estão podendo reunir nessa época aqui, dentro do templo. Então, eles estavam reunindo, olha, na beira do rio. Eles iam ali, ficavam ao ar livre, reunindo como igreja, buscando a presença do Senhor. É maravilhoso servir ao Senhor, amém? Deus vai te levar para lugares que você nem imagina. E a última coisa que eu quero falar com você nessa noite, desperte hoje para a sua vocação. Paulo falou para Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 6 e 7. Por isso quero lembrá-lo, de avivar a chama do dom de Deus, do dom que Deus lhe deu, quando impus minhas mãos sobre você. Pois Deus não nos deu o espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Amém? Deus não te chamou para poder ser covarde. No próximo slide mostra sobre a vida de William Carey, chamado pai de missões modernas. Ele traduziu a Bíblia para uma terça parte da língua falada da sua época. Um sapateiro que aprendeu sozinho geografia.
Ele, enquanto estava fazendo ali, consertando os sapatos, fazendo sapato, consertando, ele tinha um mapa mundi, onde ele foi decorando, ele foi estudando, e ele visualizava a Índia. Deus usou aquele homem para poder catalogar a botânica da Índia naquela época, para salvar mulheres que eram queimadas vivas quando seus maridos morriam, porque tinha uma tradição lá, que eles achavam que era a que a tradição mandava, que era assim, que quando o homem morria, a sua esposa tinha que ser queimada, que lá eles queimavam, né, os mortos, queimada junto com o marido. Então, muitas mulheres eram queimadas. E ele foi estudar a fundo a tradição deles e descobriu que isso não existia, que alguém inventou isso. Então, ele já tinha aprendido a língua, criou a língua escrita lá para eles, e então agora traduziu as tradições para eles ali. Aliás, colocou no papel, né, as tradições. E eles então começaram a ensinar. Com isso, milhares de mulheres foram salvas. Porque um homem, um sapateiro, Deus usou para transformar vidas. Sabe o que eu gosto de contar essa história de William Carey? Porque ele é diferente de muitos outros missionários. A preparação dele foi no joelho, foi na oração e foi na disposição de ser usado por Deus. Invista na sua vocação. Deus te chamou com um propósito. O Espírito Santo confirma que você é filho de Deus. E todo filho de Deus tem um propósito, uma vocação. Você foi chamado para viver de um modo diferente. O Espírito Santo guia na sua vocação. O Espírito Santo intercede por você quando você pensa que você está fraco. A sua vocação poderá alcançar o mundo e mudar esse mundo. E olha, desperte hoje para a sua vocação. Vamos colocar em pé. Chamar a equipe de louvor aqui à frente. E eu quero colocar a sua vida diante do Senhor. Eu quero que você feche seus olhos nesse momento. Você que está aqui, você que está na sua casa. E que você então possa colocar o seu coração diante do Senhor. Feche seus olhos. Pergunte para Deus: Deus, qual a vocação que o Senhor tem para mim? Senhor, o que é que eu posso fazer nessa igreja? O que é que eu posso fazer nesse mundo? Como que eu posso ser útil na tua obra? Se disponha diante do Senhor. Meu Deus, eu quero colocar diante do Senhor a vida de cada irmão, de cada irmã que está aqui, daqueles que estão assistindo pelo Facebook, pela internet, para que Deus, eles possam entender como é bom servir o Senhor e como que o Senhor nos torna filhos do Senhor. Também, Deus, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor possa estar despertando vocacionados, pessoas para serem missionários, para serem missionárias, para serem, Deus, pastores, para serem instrumentos nas tuas mãos. Para que possa também, na sua vocação e outras áreas, também ser usado pelo Senhor. Deus, desperta o dom, aviva o dom de cada um, Senhor. Aquilo que o Senhor mesmo deu, porque dom é graça, dom é carisma, é algo vindo do Senhor para nós. Por isso, Deus, eu oro ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e abençoe o seu coração também, em nome de Jesus.